Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio e pelo Facebook. Você que acompanha a gente no Facebook já sabe, hein? Eu espero a sua participação, coloque seus comentários, faça suas perguntas, conte pra gente a sua experiência escolar, a sua prática, a gente quer te ouvir, a troca é muito importante. E você que acompanha a gente pela televisão, mande pra gente também as suas perguntas, tire suas dúvidas, conte a sua experiência aí pelo WhatsApp. A gente está colocando o número da tela, você pode mandar para a gente, enfim, todos os seus comentários, porque a gente vai ler. Durante o programa, a gente também está alimentando no Facebook, você que acompanha pela segunda tela, né, está acompanhando pelo mobile, a gente, enfim, eu leio aqui todas as suas perguntas e a gente vai colocando nos comentários, alimentando os comentários com conteúdos referentes ao assunto de hoje. Olha, que está excelente. É um assunto prazeroso, é um assunto que toca a alma e que proporciona, eu acho que uma alavancada sensível no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes na escola, que é o quê? Poesia na escola. E aí, professor, você trabalha com poesia na escola? Será que poesia é só para sala de leitura? Aula de literatura? Será que, de repente, o professor de educação física não pode trabalhar a poesia na escola? Então, vem para cá, acompanha, porque quem vai falar com a gente sobre isso é a professora, escritora e poetisa Ninfa Parreiras. Seja muito bem-vinda, Ninfa. Obrigada. Gente, a Ninfa é curadora dos projetos Poesia no Parque, Poesia no Castelo e Quintal da Língua Portuguesa. E ela também é formadora dos nossos professores da Rede Municipal de Ensino aqui do Rio de Janeiro, não é isso, Ninfa? Isso. Então, para a gente começar, eu quero que você acompanhe uma produção de poesia de uma aluna da rede do 9º ano que toca muito. Me emocionou, eu espero que emocione você também. Vamos assistir, Ninfa? Vamos. Então vamos lá. Juventude movida à fama. Juventude que o mais brabo é quem menos sente, menos demonstra, menos ama. Juventude do século XXI que deixa tudo para depois. Juventude que ainda não sabe que 1 mais 1 é 2. Juventude que troca carícias através de sarradas. Juventude totalmente manipulada. Juventude que a moda é mandar foto do mamilo. Menina, mande foto do seu sorriso. Menino, manda coração vermelho sim. Abracem essa causa, juventude, mandem nude de suas despidas almas. Eu esqueci, gente, eu queria conferir o nome dela para não falar errado. Da aluna. Dá para a gente voltar ali? Da Natália, a poesia da Natália. Intensa, Forte. né? Uma poesia que convoca, né? Ela usou repetição, ela usou muito ritmo, mas ela também fez alguma coisa assim para provocar essa juventude, né? Para trazer, para mostrar aquilo que tem muito mais a ver com o sentimento, com a subjetividade, com a mudança de lugar também, né? Essa poesia, a gente colocou um trecho para você que acompanha aqui o Hashtag Educa. Ela é completa, ela tem um trecho anterior que fala, inclusive, da relação dos jovens com os pais. E essa sensação, é porque ela é muito longa, né? Essa sensação de que pode tudo do jovem, né? Do jovem ser quase um super-herói, né? De não entender muito bem as consequências. Não é que ele não entenda, talvez ele não saiba a dimensão das consequências das escolhas. Então, ela traz esse contexto do universo do jovem. A poesia tem isso, Ninfa. Ela fala do contexto, ela fala de sensações, de sentimentos, de reflexões. Sim, a poesia potencializa isso tudo, porque ela lida justamente com o som, que é alguma coisa assim muito primária, muito originária na nossa vida, né? Das primeiras linguagens que o bebê pode bem transmitir, lidar com ela, é o som, né? Aquilo que ele escuta da mãe, a batida do coração da mãe ainda quando é feto, depois o ninar o bebê, a gente vai no som. E a poesia também é imagem. Quando você declama um poema, lê um poema, você visualiza, você vislumbra alguma coisa, né? E quando eu estava vendo e escutando a Natália, a aluna, falando aquele poema,
algumas coisas vieram na minha cabeça, dessa juventude, né? De tudo que eles vivem, esse enfrentamento, ao mesmo tempo essa exposição, às vezes, exagerada nas redes sociais, essa preocupação também com as aparências. E o poema dela o tempo todo provoca, assim, para você também ver o outro lado, né? Ele trabalha numa certa contradição também, que é outra característica da poesia. É você colocar coisas opostas, coisas contraditórias. Isso tudo cabe no poema, né? O poema, na verdade, ele é meio avesso às regras, né? Você tem a questão da musicalidade, do som, que vem pelo ritmo, pela repetição, pela rima, que não é o mais importante na poesia, né? E você também tem essa possibilidade de dar forma às sensações que nem você sabe dizer o que é aquilo. E a poesia, por ela lidar num território mais voltado ao inconsciente, à irracionalidade, ela pode nos ajudar a expressar esse sentimento, essa indignação, ou até essa ambiguidade assim, que a gente fica em relação a algumas coisas da nossa vida. E o jovem está sempre muito nessa ambiguidade, né? Como você falou, às vezes ele se sente muito carregado de um potencial, assim, como se não tivesse limite. E às vezes ele se sente miudinho, pequeno, quando ele fica com raiva, revoltado com alguma coisa. E acho que a poesia cabe bem a isso, né? Porque ela não define, ela não julga, ela possibilita, ela dá voz, né? Dá voz àquilo que a gente não conhece, que a gente não sabe que tem, né? Mas tem. Foi interessante você tocar nisso, porque na preparação para o programa, eu descobri uma menina no Canadá que ela escreve poesias para a mãe, para tentar, na poesia, explicar à mãe a depressão que ela sente. Então, ela consegue conversar com a mãe e explicar como ela está se sentindo naquele momento, todo o turbilhão de sensações que ela tem, para a mãe entender o quadro dela de depressão a partir da poesia. Acho que a poesia é um caminho para diálogo. E a escola, ela está aberta para essa escuta, para esse diálogo, para esse trabalho, para além do registro literário, para além da aula de gêneros e estilos literários, você acha? Está aberta sim, porque eu reparo que os professores, quando você oferece uma possibilidade de uma oficina de criação literária, uma formação literária, eles embarcam. A princípio, alguns resistem, porque eles costumam falar muito para mim assim, Ninfa, eu não entendo a poesia, eu não domino a poesia. Tem uma certa preocupação com esse entendimento. Aí eu falo assim, ótimo, é assim mesmo, não é para entender, não é para dar conta da poesia. A gente vai brincar com as palavras e com os sons. Aí, diante disso, eles se soltam. E eu já tive a oportunidade de ministrar oficinas e cursos para professores da rede, inclusive. Um deles se transformou nesse Janela Poética, que é um livro de haikais. E foi muito bacana a experiência, porque eles vinham de lugares diferentes. A gente se encontrava na Biblioteca Parque do Estado. Chegavam, claro, depois da jornada da manhã de trabalho. E nessa hora era um momento, assim, catártico de todo mundo. E aí chegaram coisas da vida pessoal, familiar, profissional, da vida do país, política, social. A gente tem registro nesse livro dessas poesias? Tem. Então vamos. Será que Robson pode pegar? Só para a gente poder mostrar para quem está assistindo? E que interessante isso, né? Porque chega num... Segura só mais um pouquinho para a gente poder registrar. A gente encontra esse livro na sala de leitura das escolas? Sim, ele foi distribuído gratuitamente, foi uma publicação da Secretaria Municipal de Educação, da Mídia Educação, né? E teve um sarau de lançamento muito bacana. E foi uma motivação, assim, dos professores. E é interessante que a poesia também, ela semeia a afetividade, né? As pessoas ficam muito duras no dia a dia, a gente anda com medo, você tem medo de andar na rua, no transporte público, em casa. A gente tem sempre algum medo, né? E esse momento era um momento que isso se rompia, porque as pessoas ficavam mais amolecidas, assim, mais maleáveis. Eu acho que a palavra e o som, que é esse encontro, grande encontro da poesia, fazem com que a gente fique mais assim, você fica mais macia, né?
e depois eles na sala de aula com os alunos, porque o professor tende a fazer isso. O que ele faz e que funciona legal com ele leva para a sala de aula. E eram professores de áreas diferentes. Claro que tinha os professores de português, de literatura, mas tinha professor de educação física, de artes plásticas, teatro, história, matemática. Tem sempre alguém de matemática e eu acho muito rico isso, né? Então, a escola, ela está aberta a isso, sim. Desde que o professor se sinta motivado e se sinta encorajado a ler poesia para os alunos, a fazer algumas provocações a partir de palavras, a partir de sons, de imagens, de temas. Porque, na verdade, nas oficinas de criação literária, o que a gente desenvolve e estimula é isso, né? É você buscar uma possibilidade de criação sem se apegar a regras e a críticas, mas assim, de uma forma livre, lúdica. Eu tenho uma pergunta para fazer, porque a gente vê um movimento, né, em algumas escolas, isso é um fato, é um movimento escolar. Não sei se você, professor, que, enfim, está acompanhando a gente pelo Brasil afora, por isso é muito importante a sua participação. Conte para a gente a sua experiência, porque, por exemplo, a gente vê um movimento nas escolas municipais aqui do Rio de Janeiro de semana literária, festa literária, alguns saraus dentro da escola, mas a gente também vê um movimento muito grande na juventude relacionado à poesia, com saraus feitos tanto na Zona Sul quanto na Zona Norte, Zona Oeste, periferia, enfim. A poesia está ganhando a juventude. É uma observação particular nossa ou você concorda com esse movimento? Está acontecendo? Concordo, está acontecendo e é um movimento bacana porque vem livremente desses grupos. Né? Há pouco tempo tomei contato com um grupo que é o Coletivo Caneta Preta de Poesia. São jovens que vão para a rua gravar seus poemas, na maioria das vezes são raps, né? E eles postam em canais no YouTube, divulgam isso. E eu reparo que o conteúdo é um conteúdo muito contestatório também, que está contestando isso que a gente está vivendo hoje, né? Toda essa sociedade, assim, questionando o meio ambiente, questionando política, questionando economia, alimentação também, eles questionam, né? Tem uma onda de alimentação orgânica, integral, e você nota nesses grupos esse olhar. E são grupos que se juntam, assim, independente de bairro, de escola. Como você falou, é Zona Sul, é periferia, Zona Norte, Zona Leste, é a cidade tomada de poesia. E a sensação que eu tenho é que a gente está revivendo aquilo que aconteceu nos anos 70 com a poesia marginal, aquela poesia de Chacal, Cacá, Ana Cristina César, Paulo Leminski também, que é uma maneira que o jovem está encontrando de se colocar, né? de poder dar sentido à identidade tão cheia de questões, de contradições que ele tem. E acho que a poesia ela pode ser esse canal de comunicação. A gente já tem aqui várias interatividades, eu vou ler, mas antes de ler a interatividade, eu queria chamar a atenção para um movimento que também por conta do programa, né, eu gosto de poesia, mas eu confesso a você que esse movimento jovem de poetas, eu não acompanho tão de perto, e aí por conta do programa eu descobri uma coisa que é fantástica, que é o slam, que são batalhas de poesia, igual a Batalha do Passinho, que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, mas são batalhas de poesia. Isso é fantástico. Os japoneses faziam isso, né, com haikais e com outras formas poéticas condensadas, já lá atrás, na Idade Média, né? E às vezes eram batalhas que duravam noites e dias, que ficavam ali compondo versos, às vezes até em grupo. Era uma criação coletiva, né? E eu acho isso, assim, muito legal. Isso é muito bom. Vamos às perguntas e às participações. Olha só, a Miriam Ribeiro, sua fã, disse: a ninfa é uma ótima, querida. Miriam. Ana Batista: costumamos contar muitas histórias na educação infantil. E a poesia? Qual o lugar da poesia na educação infantil? Na educação infantil você pode cantar, trazer todo o cancioneiro do nosso folclore, porque o folclore brasileiro é riquíssimo, né? Justamente por conta dos povos originários, dos indígenas,
dos africanos que vieram, dos europeus e árabes e judeus e todos que vieram para o Brasil. Isso, no final das contas, culminou numa riqueza folclórica fantástica, de cantigas, acalantos, quadrinhas, trava-línguas, adivinhas, tudo isso com a educação infantil você pode fazer, porque você vai fazer brincando e musicalizando também. Você vai cantar junto com a criança cantigas de roda, desafios também. Então, acho que a poesia está na vida da criança desde sempre, né? A gente já está indo para os momentos finais do programa. O programa passa muito rápido, ainda mais quando a conversa é gostosa. Você trouxe uma série de coisas para a gente, tem coisas interessantíssimas aí, né? Sim, tem aqui umas folhas, né? Que eu gosto, assim, de me apropriar da folha. Eu sou do interior, sou de Minas, nasci no mato, então eu tenho essa relação, assim, com aquilo que está ali no chão e não serve, eu gosto de dar uma nova forma, transformando isso num papel, né? E fazer isso nas oficinas também, com os jovens, com os professores. Isso é uma folha de... Esse é muito bom. Esse é da embaúba, que é uma árvore que tem na Mata Atlântica, tem no Cerrado também. É uma espécie de poesia nela. É uma espécie de uma lâmina, né? Mais que folha, é como se fosse uma lâmina dessa árvore. E aqui é um coquinho, mas que eu chamo de um emoticon, um emoji rural. E as vagens também, né? Que eu gosto, assim, cada lacuna da vagem é um espaço para um poema. É como se aqui já tivesse uma forma para pautada, poder... né? Isso, porque a cada semente isso. você tem uma linha para escrita. Exatamente. Você foi na questão da imagem, porque a poesia, como eu disse, ela é também imagem, né? Aquilo que o Ezra Pound, norte-americano poeta, dizia que era a fanopeia na poesia, né? A melopeia, que é a música, a fanopeia, essa imagem, a logopeia são as ideias, né? São os elementos da poesia. Então, a vagem já traz isso, né? E tem um poema que eu gostaria de ler. Mas tem livros também? A gente já vai declamar. Sim. Aqui são alguns livros de poesia, poemas do tempo. São produções... Esse é um livro de poesia que é da minha autoria e eu reparo assim, que a escola, as professoras gostam muito de trabalhar, que são poemas que falam de várias questões associadas ao tempo. Tanto ao tempo cronológico, quanto ao tempo assim, mais subjetivo, tempo mais ligado às fantasias, né? E mais 2 livros de poema também, que são autorais, que é Coisas que Chegam, Coisas que Partem, e Um Menino no Beco da Pipa, que foi uma história de uma criança da Rocinha que soltava pipa. E eu tive um encontro com os colegas dessa criança que infelizmente escorregou, e depois eu transformei isso num texto e virou esse livro. Então, para mim, é um livro assim que eu tenho muito... Traz essa carga emocional. A poesia que você trouxe para declamar, já que a gente está encerrando, que é uma pena, porque o programa está uma delícia. Isso. Primeiro, eu queria ler um poema de uma jovem, da Carolina Produção Adenis, escolar, né? Produção escolar, do Galhos no Abismo, que é de alunos do CEAT, do Centro Educacional Anísio Teixeira, e é um haikai que ela fez para o outono, bem oportuno. Grandiosos braços marrons, secura do outono, galhos no abismo. Carolina Adenis. E agora um poema que eu tenho lá no meu blog, que eu selecionei para ler aqui com vocês. Pense nas pedras soltas no poema. Pese teias de aranha de transparentes fios. Peça, poucos, sonhos em poças d'água. Pince o canto da candeia acesa. Pinte o calendário oco do tempo. Que lindo, gente. Ninfa, muito obrigada. Eu acho que agradeço. Que o programa fica leve, traz uma sensação boa, que eu acho que a poesia passa por aí, né? A gente é capaz de olhar o nosso contexto, olhar a nossa vida com olhos mais reflexivos, mas também mais leves, que eu acho que a gente precisa, né? A gente amolece um pouco, né? A gente reflete,
mas vai com um pouco mais de esperança, talvez, né? Isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hashtag Educa com a gente. E você que acompanha a gente vai colocar mais coisas da ninfa nas postagens no Facebook. Você não perca, vai lá, confira. Enfim, mais conteúdo. E olha, eu te aguardo no próximo programa, viu? A gente se vê, participe, vai lá, dá uma olhada no Facebook. Tem mais coisa lá para você, viu? Obrigada, ninfa. Obrigada a você que acompanhou. Até o próximo programa.